Olá, turma do quarto ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de História desta sexta-feira. Estamos encerrando a semana, pois hoje é dia 23 de outubro, sextou na aula de História. Todos bem? Eu espero que sim. Nos vimos recentemente, nos vimos ontem na nossa aula de quinta-feira e hoje nós vamos encerrar a semana com um assunto novo. Inédito, zerado. Vamos estudar outra coisa que tem no livro de vocês, continuando com essas páginas de onde paramos ontem. Tarefa de casa já fizeram? Vamos fazer a correção. Pegue seu livro de história, pois vamos corrigir a página, deixe-me ver o número 155. Foi a tarefa para casa. Vocês fizeram comigo a 153 e 154 falando sobre a imigração. Eu coloquei algumas imagens para vocês verem de imigrantes que vieram da Europa, se instalaram aqui e vieram quantos? 400 somente? Não, vieram quanto? 4 milhões de imigrantes vindos da Europa se espalharam por todo o Brasil para trabalhar, especialmente nas lavouras de café, pois naquela época estava assim um grande plantio de café e o governo estava precisando de pessoas para trabalhar nas lavouras e trouxeram os imigrantes para trabalhar dessa forma. E assim queriam também povoar o nosso país, pois até então, desde 1500 até o ano de 1820, 320 anos após os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles precisavam povoar, porque o Brasil ainda não havia sido explorado todo. Não haviam construções de estradas, eles não tinham conhecimento todo do território brasileiro e precisaram de pessoas para isso. Por isso veio tanta gente para cá, porque o governo queria que essas pessoas trabalhassem também explorando e povoando o nosso país, certo? Esse foi o assunto da aula passada. E nós vimos que quais foram os principais países onde essas pessoas vieram. Vieram da Alemanha, da Rússia, da Holanda, da Espanha, de Portugal. Também vieram japoneses lá do Japão, chineses, vieram inclusive sírio-libaneses lá do Líbano. Veio gente de tudo que é canto. Aqui também está informando que vieram pessoas, deixe-me ver aqui os outros lugares, Itália, esqueci de falar da Itália. Também vieram italianos, poloneses lá da Polônia, vieram também da Ucrânia, os ucranianos. Os húngaros vieram da Hungria, vieram também judeus. Viram quantas pessoas vieram para cá? E aí deu essa misturada de pessoas. As culturas começaram a se espalhar e como as pessoas vieram da Europa para morar aqui no Brasil, eles se instalaram especialmente lá na região sul. Até então, a região sul do nosso país não havia sido explorada. Outras regiões como o Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, já haviam acontecido aquelas guerras. Os portugueses estavam tomando conta do nosso país, como vocês já conhecem a história. Só que a região sul, por ser mais distante, ela era a região naquela época menos explorada. Por isso, muitos europeus foram até essa região e povoaram. E vocês observaram também que eu mostrei imagens lá de algumas cidades que são presentes na região sul, onde é muito comum vocês verem a arquitetura, as construções com um pedacinho da Europa. As pessoas povoaram lá e colocaram muito semelhante às construções que são feitas lá na Europa. Afinal de contas, eles eram europeus, eles viviam naquelas regiões frias da Europa. E a região sul, ela é uma das regiões mais frias do nosso país, que em determinados invernos e épocas acontece o quê? A neve. São os únicos lugares do Brasil onde realmente cai neve. Não é comum e também não são todos os invernos em que isso ocorre. Pode ocorrer muita chuva e frio, mas a neve mesmo só em alguns invernos. E dando continuidade a este assunto,
nessa época um grande desenvolvimento aqui no país, pois com a chegada desses imigrantes e eles começaram a trabalhar, a produção do café começou a vender mais e começou a entrar dinheiro no país. Por isso deu todo esse movimento econômico. Mas nós vamos, antes disso, de falar sobre o assunto de hoje, corrigir a tarefa de casa na página 155, que tem apenas sexto e sétimo. Responderam? Muito fácil essa tarefa para responder. Todas as pessoas que saem do seu país são chamadas de emigrantes, mas no país onde chegam para viver são chamadas de imigrantes. Tirou a dúvida? Agora é com você. Sexto, procure as lacunas com cada situação. Paulo saiu da Itália para morar no Brasil. Se ele saiu da Itália, ele é um emigrante. Como é? Foi o que vocês escreveram no primeiro espaço. Repetindo a frase. Paulo saiu da Itália, emigrante, para morar no Brasil. Imigrante. Ao sair da Itália, Paulo é um emigrante, ele está saindo. Chegou no Brasil, ele se tornou um imigrante. Deu para entender a diferença? Próximo, letra B. Carla, que mora atualmente no Japão, saiu do Brasil há 20 anos. Neste caso, é inverter. Se Carla mora atualmente no Japão, mas ela é brasileira, isso significa que lá no Japão ela é imigrante. Ela não pertence àquele país, ela não nasceu no Japão, ela foi morar lá. Ela é uma imigrante lá. Saiu do Brasil há 20 anos. No Brasil, ela é uma emigrante, que é o país de origem dela. Deu para entender? Aqui no sétimo, o Brasil foi um território que recebeu uma grande quantidade de imigrantes em busca de melhores condições de vida. Procure no diagrama 12 grupos de imigrantes que colaboraram com o desenvolvimento do Brasil. Nesse quesito, no sétimo, vocês encontraram vários adjetivos pátrios. Aí não está escrito o nome do país, mas os adjetivos pátrios. Ou seja, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce no Japão é japonês. Portanto, vocês encontraram esses adjetivos pátrios, certo? Assim, para dar uma dica a vocês, na vertical, os nomezinhos em pé, apareceu judeus, húngaros, russos, também japoneses, espanhóis e libaneses, terminando com S, certo? Coloquem sempre como plural, precisa colocar o S. Cobrir também, circular o S da palavra no finalzinho. E na horizontal, vocês encontraram alemães, italianos, holandeses, ucranianos, poloneses e chineses. Todos estes vocês encontrarão no diagrama, no caça-palavras, na horizontal, certo? E na vertical foi aqueles que eu mencionei anteriormente. E essa foi a tarefa de casa de vocês de ontem. Muito simples e fácil e rápida de fazer. Compartilhem, tá? Eu quero ver também. O nosso novo assunto é a continuação e nós vamos falar sobre o desenvolvimento socioeconômico. Já que chegaram tantos imigrantes para morar aqui no nosso país e aconteceu o cultivo, o plantio do café, e o governo começou a ganhar dinheiro, começou a exportar, começou a vender esse café e começou a entrar dinheiro no país. Com isto, a economia começou a girar, a movimentação de dinheiro. Na página 156, acompanhe a leitura. Desenvolvimento socioeconômico. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil experimentou mudanças importantes em sua sociedade e economia. Por isso, o termo socioeconômico. O sócio vem da sociedade, das pessoas que residem naquela região.
e econômico, que se fala da economia, dinheiro que circula no país, na compra e venda de mercadorias, também de serviços. Em 1850, nossa população era de aproximadamente 8 milhões de habitantes. Lembrem-se que nos anos anteriores a este aqui, em 1820 aproximadamente, chegaram os imigrantes, que foram 4 milhões. Se só de imigrante foram 4 milhões, passaram-se alguns anos e essa quantidade de pessoas já havia ultrapassado 8 milhões de habitantes. Vejam, de 4 milhões, anos depois já se tornou o dobro. E quando foi realizado o primeiro recenseamento, no ano de 1872, éramos 10.112.061 habitantes. Esse recenseamento seria a contagem de habitantes naquela região. Ou seja, em 1872 já passava de 10 milhões de habitantes. É gente demais. Percebe-se que este crescimento deu-se pelo nascimento também dos descendentes dos imigrantes. Sim, aconteceu o nascimento de muitas crianças, filhos e filhas desses imigrantes que vieram da Europa e também da Ásia. Muitas crianças nasceram naquela época e por isso a quantidade de pessoas começou a aumentar no nosso país. Não havia centros urbanos tão populosos como hoje. Claro, não havia. E as zonas rurais eram mais importantes economicamente, onde acontecia muito do comércio. Tinha o plantio do café, tinha também a criação de gado e de outros animais, e o desenvolvimento lá, o comércio lá no interior, nesse caso na zona rural, que a gente chama hoje em dia de interior, era mais forte, o comércio lá era bem maior. Desenvolviam-se as culturas do café e da cana-de-açúcar. Vejam, dois principais produtos produzidos nessa época, no ano de 1872, em torno desse ano. Naquela época, os centros urbanos mais importantes eram as cidades do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, nessa época, era a capital do nosso país. Hoje em dia é Brasília. Mas no ano de 1763 foi o ano, até o último ano, onde o Rio de Janeiro era a capital do nosso país, do Recife e de Salvador. Ou seja, os grandes centros urbanos que estavam mais desenvolvidos naquela época, durante esse século 18, 19, em torno desse século, o que era mais desenvolvido lá era Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Lembro que começou o desembarque dos navios negreiros para cá e as capitanias que prosperaram também, que era São Vicente, lá em São Paulo e também aqui em Recife, foram as capitanias que prosperaram. Por conta dessa prosperidade dessas capitanias e do cultivo da cana-de-açúcar, teve também o do café, ocorreu que os centros urbanos desses três locais eram os mais desenvolvidos. Por serem cidades portuárias, já faziam parte das rotas de transações comerciais de importação e exportação. Eram os locais onde os navios desembarcavam. Não existia aviões naquela época e todo o transporte de mercadorias, traziam e compravam mercadorias, era feito através do mar, do oceano, onde tinha porto para os barcos desembarcarem, para os barcos atracarem, era nessas cidades, Rio, Recife e Salvador. Nesse tempo, iniciavam-se as transformações das cidades brasileiras pela instalação de iluminação pública a gás. Hoje em dia, o que é que a gente tem iluminando as ruas quando está de noite? Os postes. E muitos locais, inclusive onde eu moro, as lâmpadas que foram trocadas são lâmpadas de LED. São lâmpadas que iluminam com muito mais força, são lâmpadas que são mais resistentes, mas nessa época, quando aconteceu o crescimento das cidades, a iluminação era feita a gás, pois é. E também a rede de água e esgoto. Aquela água que sai da torneira da sua casa,
E tem a água suja que sai do banheiro, da pia. Para onde ela vai? Essa água suja vai para a rede de esgoto que fica embaixo da terra. E tem a Compesa que faz a administração de tudo isso. E tem também os canos que foram instalados. E através desse crescimento, dessa época, começaram a instalar essas redes de esgoto e de água, pela melhoria dos transportes e na comunicação. Essa procura por novos serviços fez o capital, nesse caso no masculino é dinheiro. A capital seria uma cidade, por exemplo, Pernambuco, a capital, Recife. Neste caso, o capital no masculino é dinheiro. O capital começou a circular com mais velocidade, deixando de ser exclusivamente voltado para as lavouras como era antes. O dinheiro começou a circular pelos países, não só naquelas zonas rurais onde tinha aquele comércio, a venda daquelas mercadorias, dos vegetais que são consumidos pelas pessoas. Mas também começou a girar dinheiro, começou a circular o dinheiro nos grandes centros urbanos que estavam crescendo nessa época. Aqui está dizendo uma pintura de Leandro Joaquim no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. É a vista do Aqueduto de Santa Teresa. Começaram as construções de viadutos, de pontes, das vilas, começaram a crescer, que até antes elas já começaram a se desenvolver, e foi aí que a cidade começou a surgir. Na outra página, 157, fábrica de gás no Rio de Janeiro no século XIX, X e X19. A cidade do Rio de Janeiro cresceu bastante graças ao comércio, principalmente no final do século XIX. A cidade de São Paulo também cresceu muito, graças ao progresso da cultura do café e à chegada de imigrantes. Foi aí que essas cidades de hoje em dia, que são tão populosas, começaram a crescer de maneira acelerada. Importante fato ocorrido no reinado de Dom Pedro II, boa parte do capital, antes utilizado na compra de escravos escravizados, foi aplicada em outras atividades econômicas, como a importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola, café, açúcar, erva mate e das manufaturas, ou seja, dos tecidos. Vocês conhecem hoje em dia alguns comerciais que passam na TV falando sobre o cultivo de soja, de café, de frutas e outros vegetais. E essas máquinas começaram a ser criadas há muito tempo para acelerar o cultivo desses vegetais. Hoje em dia existem máquinas muito modernas que elas tanto espalham sementes, quanto elas fazem irrigação, quanto elas fazem inclusive até a colheita. Antigamente ela tinha que arrancar lá no braço, lá na mão mesmo, precisava lá, direto no pé, com esses imigrantes que começaram a trabalhar, eles iam lá para fazer a colheita manualmente. Hoje em dia é feito através dessas máquinas. Houve uma política de substituição de importações, procurando produzir aqui o que antes era importado da Inglaterra. Coisas como esse maquinário e outras coisas eram trazidas da Europa para cá e precisava pagar por isso. Claro, eram comprados. Só que eles começaram a criar coisas aqui mesmo no nosso país. Muito influente nesse desenvolvimento durante o Império de Dom Pedro II foi Irineu Evangelista de Souza. Quem é essa criatura? Que pelo seu empenho recebeu o título nobre de Barão de Mauá. Ele foi o mais destacado brasileiro a investir em novas atividades econômicas na época. O Barão de Mauá começou a investir e a desenvolver aquela região onde ele morava com as suas atividades econômicas. Com tanto investimento em compra de máquinas, de sementes e com o plantio e com a melhoria, começou a se desenvolver. O nome dele era Irineu Evangelista de Souza. Transportes. Fundou a primeira ferrovia no Brasil que ligava Petrópolis ao Rio de Janeiro, inaugurada em 1854.
Se vocês observarem, lá no Recife Antigo ainda existem os trilhos onde eram passados os bondes, que eram os transportes. Como existiam o porto no Recife, onde os navios começavam a desembarcar aqui, tinham que ter os outros transportes. E vocês observam que os trilhos dos trens que passavam na época passam exatamente lá no Marco Zé. Se você visitar o Recife atualmente, você ainda vai encontrar lá os trilhos do trem, do antigo trem, dos antigos bondes. E a Companhia de Navegação a Vapor no Rio Amazonas. Começou a se modernizar, as coisas começaram a se desenvolver nos centros urbanos. Esses foram os transportes. Os serviços. Era sócio da empresa de iluminação pública no Rio de Janeiro, responsável pela instalação do cabo telegráfico submarino, facilitando a comunicação com a Europa. Começaram a criar os primeiros meios de comunicação. Hoje em dia a gente tem internet, celular, e-mail, aplicativos de mensagem. Você consegue comprar comida por celular, você consegue comprar coisas pela internet, chega na sua casa, com alguns cliques você consegue comprar. Mas nessa época, esses serviços começaram a surgir, onde ocorreu a comunicação com a Europa através do telegráfico submarino. Criou também no Rio de Janeiro um estabelecimento para montagem de navios a vapor. As peças eram produzidas na Inglaterra, importadas e montadas no Brasil. Todos os produtos, se você escutar esse termo, produtos importados, significa que vieram de fora, como, por exemplo, muitos produtos que vêm da China. Se você encontrar nos grandes centros urbanos, especialmente lá no centro do Recife, você encontrará uma diversidade de produtos vindos da China. Observe as etiquetas e tem lá dizendo de onde foi que esse produto veio. Brinquedos, roupas, bolsas, sapatos, inclusive, acessórios e diversas coisas. Eletrônicos, muita coisa feita na China, que é um grande centro urbano e desenvolvido lá na Ásia. O Barão de Mauá foi muito importante na época do Império e suas ações contribuíram imensamente para que europeus montassem aqui suas indústrias. Entre elas, a que mais prosperava era a indústria têxtil, que transformava a matéria-prima, algodão, lã, em fios e tecidos. Essas roupas que a gente usa, especialmente as que são feitas de algodão, é feito com aquele algodão que você passa no seu rosto, daquele algodão que está lá no cotonete, é feito os fios, são produzidos os fios para poder tecer os tecidos e aí confeccionar. E esse trabalho é feito lá na indústria têxtil. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, em 1872. Você sabia? O nome Gari veio do nome Gary Company, companhia inglesa responsável pela limpeza pública do Rio de Janeiro no século XX. Esse termo Gari veio dessa companhia que começou a fazer a limpeza das cidades. A cidade crescendo, pessoas nascendo, mas lixo produzido. E isso se tornou, hoje em dia, um assunto muito importante e preocupante para que as pessoas se conscientizem do cuidado com o lixo. E, infelizmente, muita gente mal educada ainda fica jogando lixo na rua, nos rios, em locais inadequados. Mas aí precisou dessa empresa fazer a limpeza dos centros urbanos e foi aí que surgiu o nome Gari no século XX. Para encerrar, a página 158 tem um texto para nós lermos, um outro texto para encerrar esse assunto. Doce Inferno, Açúcar e Escravidão. Que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno, que qualquer desses vossos engenhos? Por isso, foi tão bem recebida aquela bela e discreta definição de quem chamou a um engenho de açúcar doce inferno. E verdadeiramente, quem vir na escuridão da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, as labaredas que estão saindo a borbotões, de cada uma pelas duas bocas ou ventas, por onde respiram o incêndio, os africanos banhados em suor, tão negros como robustos, que administram a grossa e dura matéria ao fogo,
e os forcados com que revolvem e atiçam, as caldeiras ou lagos ferventes, vomitando espumas, exalando nuvens de vapores, o ruído das rodas nas cadeiras, da gente de toda a cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo não poderá duvidar que é uma semelhança do inferno. Esse texto foi escrito pelo padre Antônio Vieira e o título é Doce Inferno, Açúcar, onde ele contou sobre a guerra e escravidão no Brasil holandês de 1580 a 1654. Ele chamou esse título de Doce Inferno, pois era um engenho de açúcar. Açúcar é doce, mas por que ele chamou de inferno? Pois os africanos que trabalhavam nos engenhos sofriam bastante, como vocês sabem. Eles eram açoitados, maltratados, não recebiam alimento devido, não recebiam salário pelos seus trabalhos. Era um trabalho exaustivo, muitos ficaram doentes e muitos morreram. Por causa disso que ele utilizou esse termo, pois era um trabalho desgastante e desumano para com os africanos. Alguma dúvida sobre o desenvolvimento socioeconômico? Nessa época começou as cidades grandes a surgirem, como vocês acabaram de descobrir. A nossa tarefa de classe hoje serão nas páginas 159 e 160, casa 161, pois tem várias perguntinhas aqui para vocês pesquisarem. Vamos responder a 159? Coloquem a data de hoje aqui acima, 23/10. Primeiro quesito, quais eram as principais atividades da população naquela época? Ligue corretamente. Área urbana e área rural. Cultura do café e cana-de-açúcar era na área rural, você vai ligar. Comércio de importação e exportação, ou seja, compra de mercadorias de fora para dentro do nosso país, ou também a venda dos produtos feitos aqui no Brasil, vender para outros países. Essas compras eram feitas na zona urbana, ligue também, então ficou um X. Vocês ligaram, tá? No segundo, observe o gráfico, milhões de habitantes, e tem também os países. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Agora responda ao que se pede. Escreva o nome dos países mais populosos do mundo segundo o gráfico na ordem decrescente. Vocês lembram que ordem decrescente é do maior para o menor, pois vai decrescendo, diminuindo, ok? Então, neste caso, ficou assim. Quem é o país mais populoso? Observem que no gráfico, a cada retângulo que é pintado, vai aumentando a quantidade de pessoas. Neste caso, a China, com 1.330 bilhões de pessoas, é o país mais populoso. Vocês escreveram, portanto, o nome China, seguido, vírgula, Índia, vírgula, Estados Unidos, vírgula, Indonésia e, por último, Brasil. Separem por vírgula, colocando letra maiúscula em nomes de lugares, nomes próprios, letra maiúscula, ponto final. Copiem. Letra B. Em que colocação o Brasil está? Em primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar? O Brasil está em quinto lugar, em último lugar de quantidade de pessoas. E eu já acho que já tem muita gente aqui. Essas pesquisas realmente mostram a quantidade de pessoas. Mas no Brasil, apesar de que tem 190 milhões, mas é muita gente. Muita gente mesmo. Virem a página. Na 160, caça palavras de novo. Vamos nos divertir procurando palavrinhas. Procurem no diagrama o nome das principais transformações ocorridas nas cidades brasileiras durante o reinado de Dom Pedro II. Escreva-as dentro dos retângulos. Aí vocês vão encontrar na vertical água. O porquê água? Porque começou a rede de água a circular pelas casas. As pessoas precisam de água para sobreviver. E foi aí que começou a construção
das tubulações para chegar água até a casa das pessoas. Procurem a palavra água e tem na horizontal iluminação a gás. Você vai escrever dentro de cada retângulo também essas palavras que vocês encontraram. E a palavra esgoto. Não é um lugar muito legal, não, mau cheiro, mas é preciso ter. Imagina se toda a sujeira da sua casa ficasse na sua casa. Como é que ia ser? Acumulando um monte de sujeira. Para isso existem as redes de esgoto. Circulem essas três palavras e copie as três, cada uma em um retângulo. Ah, tia, não deu não, o espaço está pouco. Coloque embaixo, que tem. Quarto, faça um X da resposta certa. Qual importante fato ocorreu durante o reinado de Dom Pedro II na área econômica? Aconteceu o quê? A independência do Brasil ou o capital antes aplicado na compra de africanos foi utilizado em outras atividades econômicas, como a importação de máquinas para a melhoria da produção agrícola. E a alternativa correta é a primeira ou segunda? É a segunda, claro. Pois foi isso que aconteceu no reinado de Dom Pedro II. Marque um X. Quinto, peguem um lápis de cor para responder. Não peguem uma cor escura, peguem uma cor clara para não apagar a resposta. Quinto, pinte o nome das cidades que mais se desenvolveram com o crescimento econômico. No texto eu citei, eu falei. Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo ou Ouro Preto. Neste caso, Ouro Preto não é o bairro que a maioria dos alunos moram, não, é uma cidade lá em Minas Gerais. Está se referindo lá a Minas, tá? E quem foi que se desenvolveu mais? Rio de Janeiro e São Paulo. Você vai pintar esses dois retângulos. E essa foi a nossa tarefa de classe de hoje. Para casa, respondam a 161 e vamos encerrar nossa aula de História. Que todos tenham um excelente fim de semana. Quaisquer dúvidas, entrem em contato através dos aplicativos do nosso aplicativo. Apareçam sempre nas aulas ao vivo, quero vê-los e mandem suas tarefas, tá? Vou ficar cobrando sempre de vocês. Amanhã a gente se vê no nosso drive-thru. Espero todo mundo, tá? Não faltem. Eu quero te ver amanhã lá, certo? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até amanhã. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.